Tristeza e melancolia à luz do Espiritismo. Se nós pegarmos obras de Joana de Ângeles, especificamente uma obra Psicologia à Luz da Alma, no capítulo 9, que ela trata das emoções e dos sentimentos, ela fala da tristeza. Ela diz que tristeza é o contrário de alegria, de sentimento da alegria, que é um sentimento natural no ser, estar triste de vez em quando. Porque eu costumo dizer que nosso humor é mais ou menos como uma montanha, tem altos e baixos. Não pode ficar muito embaixo, que é depressão, ou extremamente alto, que é uma forma, né, de alucinação. Tanto um quanto o outro não seria interessante, seja a depressão ou seja a mania, quando se está muito exaltado. E a tristeza de Joana, que ela é resultado da frustração. Quando a gente não consegue alguma coisa que almeja, ou que perde alguma coisa que não gostaria de perder, nós somos abatidos pela tristeza. E quando a tristeza se torna muito intensa, ela diminui o metabolismo orgânico praticamente ao máximo. A gente fica muito próximo aí da depressão. A gente fica apático, letárgico, né? A gente vê bastante isso quando um ser está muito triste, ele fica acabunhado, ele fica realmente cabisbaixo. Esse é o ponto da tristeza. A gente vê então que a tristeza está ligada ao humor. Mas ela não é por si só um transtorno de humor. Por si só não. Ela poderá evoluir para um processo depressivo, aí sim, aí virá um transtorno específico de humor. Mas Daniel Goleman coloca também a tristeza pelo fato de nós não sabermos lidar com as frustrações. A gente foi treinado a sempre ganhar. A ganhar no joguinho, a ganhar no trabalho, a ganhar isso, a ganhar aquilo, a ganhar no aspecto sentimental, etc, etc. Nós não fomos treinados a aprender a perder. E eu costumo dizer que a gente veio para essa encarnação para aprender a perder. Porque a ganhar é a virtude que a gente já tem. Agora, perder é aprender a conquistar uma virtude. E quando a gente perde, a gente tem, no geral, uma sensação de ódio. Vejam bem, quando uma criança está jogando um futebol com uma outra criança, os dois estão ali brincando com uma bola. Quando aquela bola sai do pé de um, ele fica enfurecido. E nós não somos muito diferentes disso, não. Mesmo sendo grandes, quando nós perdemos, nós ficamos enfurecidos. Colocamos a culpa no outro, na natureza, em Deus, enfim, em tudo. Menos nós nos responsabilizamos. Responsabilizar, a gente não gosta de fazer isso. A gente gosta de colocar para fora. A tristeza, então, tem relação com o que a gente chama de ego em psicanálise. O que é o ego? Nós temos 3 instâncias no psiquismo humano. Nós temos o id, que está ao princípio do prazer, onde é ganhar, 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 ter, né? Gozar, gozar, gozar. Temos o superego, que é o sujeito que diz não, não, não pode, não pode, não pode, não pode. O ego não doentio, ele existe exatamente para pôr limite em uma e outra dessa instância, Nem tudo é chocolate, 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 e nem tudo não, 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 não. Quer dizer, um pouco de não, um pouco de chocolate. Quer dizer, ele faz uma intermediação com essas duas instâncias e também faz com que haja uma
um relacionamento com o meio externo. Ou seja, o ego trabalha internamente com o id, com o superego, e trabalha externamente com a convivência, com o relacionamento social. Quando nós estamos tristes, o que acontece? Nós, em regra, deixamos esse ego mais adoecido. Ele fica extremamente desajustado. Quem fala? O princípio do prazer não fala porque não tem prazer no momento da tristeza. Exatamente a ausência de prazer. Então a gente anula o id, o princípio do prazer. Vem para fora quem? O superego. Aquele que fala não, aquele que interdita, aquele que fala não pode, aquele que isso é errado, você isso, você aquilo, você não vai ter mais, você nunca mais vai conseguir isso que você almejava, nunca, 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 nunca. Isso vai gerando a tristeza. Então a tristeza é uma questão egóica, ela está ligada ao ego. E espiritualmente falando, ela pode ser ativada por espíritos na mesma faixa vibratória. Tem os espíritos tristonhos também, né? Espíritos que estão achando que perderam algo, que não conseguirão mais, e etc. Além de terem espíritos maldosos, que fazem de tudo para que o outro se sinta mal. Vê o sujeito mais, entre aspas, baixo astral, ele aproveita e joga lá no baixo mesmo. Então temos esse fator psicológico, que eu falei, do ego, temos esse fator da perda, digamos assim, do prazer, e temos o fator obsessivo ou influenciação. Então nós temos essas possibilidades para quando nós estivermos tristes. A tristeza, ela é proporcional ao fato, não pode ser uma tristeza para mais de 14 dias, porque em assim sendo vai caracterizar um processo depressivo. E também não pode ser uma tristeza desproporcional, né? Você perdeu um botão no paletó, você entra em pânico porque perdeu o botão no paletó. Aí já é realmente uma neurose que precisa ser tratada. Eu estou falando de uma tristeza condizente com uma perda razoável. Nada que seja exagerado. Vamos, né, se a gente perder um emprego, normalmente num momento desse é muito justo ficar triste. Se a gente teve a morte de um familiar, é muito justo ficar triste. Aliás, se não ficasse triste, não faria o luto, que é um dos elementos do luto, a tristeza. Dos 5 elementos do luto, um deles é a tristeza. Então, há uma tristeza saudável e há uma tristeza doentia. Eu tratei da tristeza doentia. A tristeza que adoece o ego, a tristeza que leva à falta do gostar, né, de ter prazer, de sentir prazer, e a tristeza que pode ser influenciada por espíritos ou obsessores, no sentido de maldosos, ou espíritos influenciadores mesmo, que acham alguém, nossa, esse ali pensa igual eu, ó, é triste igual eu, então eu vou ficar junto com ele. E temos a melancolia. Se a gente olhar às vezes no dicionário, está escrito tristeza ou melancolia, mas segundo o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, melancolia para o Espiritismo é bem diferente de tristeza. Está no capítulo 5º e no item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. 5º, item 25. A melancolia, geralmente, diz o Evangelho, que é uma vaga, um vazio, uma vaga saudade, uma coisa que a gente não explica, né? Aquele momento assim que, nossa, ai, que saudade. Saudade do que? Não sei, mas está faltando alguma coisa. A melancolia seria esse sentimento de falta. E geralmente é falta do quê? É falta de outros mundos que nós já vivemos. É falta de estarmos ao lado de seres humanos e fraternos que nós já vivemos. Então é uma falta que chega até nós, por conta de ausência de companhia espiritual, que nos é muito cara e ficou aí por outro lado
da vida, ou saímos de um planeta e tínhamos uma grande estima por ele e estamos viajando para outro e está ficando esse vazio. Diz o Evangelho que é isso. E diz o Evangelho que a gente tem que ser muito forte para enfrentar esses momentos. Porque quanto mais a gente for forte e ter certeza que essa melancolia passa, ela vai passar e a gente vai triunfar, vai se tornar para nós, digamos assim, uma medalha de poder encontrar aquilo que nos está faltando. Então, se eu ficar entristecido, desanimado, etc., eu não vou a curto prazo, eu não vou encontrar aquele ser ou aquele mundo que me falta. Agora, se eu realmente levar à frente, acreditar que vai passar e tiver fé no futuro, né, que é uma das bases do Espiritismo, vai passar. E a gente vai conseguir aquilo que a gente tanto queria, que era esse encontro com o mundo, com alguém que ficou para trás. Ou até, às vezes, com espíritos que estão na erraticidade, que estão desencarnados e que nos foram muito caros e a gente reencarnou e eles ficaram. E a gente está com saudade deles. É como uma saudade normal. Alguém aqui, a gente fala, puxa, que saudade do fulano. Mas a gente não sabe exatamente o que é. Já a tristeza a gente sabia o que era. Foi uma perda determinada. Perdi o casamento, perdi o carro, perdi o emprego, perdi alguma coisa de material, sim. Aí quando tem um alvo certo, que gera uma frustração, igual tristeza. Quando tem um vazio interior enorme, que nos abocanha, que nos dá um desânimo, e nós não sabemos o que é, isso é a melancolia. Se isso for muito forte, e não for por nós tratado, digamos assim, espiritualmente, nós vamos ter que tratar disso depois psicologicamente e talvez até psiquiatricamente como um quadro de transtorno do humor chamado depressão melancólica. Então, se a gente tiver nessa luta e vai e tal e não consegue, é hora de pedir socorro. Mas se a gente conseguir com fé e lutar e fazer um trabalho social e fazer alguma coisa que preencha a gente, que não precise por si só de uma medicação, melhor será, porque os fármacos, no geral, eles tamponam, como uma panela de pressão. Você vai estar lá por dentro em ebulição, você põe uma tampa e fecha, que é a medicação, né? Dá uma aparente calmaria, mas isso eu não estou dizendo que ela não seja útil. Eu estou dizendo que se puder passar sem ela, com qualidade de vida boa, ótimo. Agora, se for com qualidade de vida ruim, é melhor que seja com a panela de pressão do que explodindo a cada momento. Ou ficando, em cima do sofá, sem coragem sequer para tomar banho, etc. Tão melancólico, tudo não vale a pena, não fiz, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui não serve, isso aqui não. Quando tiver muito não, é muito próprio da melancolia. Então, se necessário, fazer um tratamento psicoterápico e um tratamento psiquiátrico, dependendo do grau de perda ou de alteração do humor. Isso tanto na tristeza quanto na melancolia. Não adianta muitos espíritas desavisados chegar lá e falar, só tomar passe que sara. Se fosse só tomar passe que sarava, ser médico, psiquiatra, ser psicólogo, teria sido um desperdício, Era só tomar passe que sarava. Não é assim. Não vamos ser ingênuos e nem irresponsáveis. Lógico que a fluidoterapia, o passe ajuda muito, água fluidificada ajuda muito, ouvir a palestra ajuda muito, conversar com as pessoas ajuda muito,
mas precisa às vezes de tratamentos mais intensivos, mais intensos. O Espiritismo não está aqui para promover cura de corpos, o Espiritismo está aqui para promover cura de almas. Então não pode desprezar a medicina oficial. Certa feita, o Chico Xavier foi convidado pelo Arigó, José Arigó, que recebia o Dr. Fritz e que fazia cirurgias aquelas assim de tirar tumores das costas, tudo assim com instrumentos mesmo, assim, enfiava, cortava e etc. Aí chegou para o Chico e falou, olha, o Dr. Fritz falou que o Chico tinha um glaucoma, ele devia fazer alguma cirurgia ligada ao glaucoma do Chico, e falou, olha Chico, o Dr. Fritz falou que você pode ir lá que ele opera você. Aí o Chico sorriu e falou assim, não, meu filho, é o seguinte, meu caso não é para médium, meu caso é para médico. Então ele tinha bastante consciência das situações que a gente tem que ter. Estamos aí, falamos sobre o assunto, temos aí os nossos 14 minutos, porque eu estou começando a comer minutos, eu estou ficando guloso, e vamos às indagações, ou colocações também, né? Pontos de complementação, de divergência, enfim. Isso aqui é o nosso momento de conversa juntos. A Maria Madalena está pedindo para fazer uma prece para o irmão dela que está internado. Ótimo. Prece para o irmão da Maria Madalena. Marli, aliás, lá de Ibiá. É Ibiá mesmo que chama. Passa o seu nome dele, se não for, se você não se constranger. Se você se constranger, só a gente vai fazer sem ter nome mesmo, não tem problema. O nome geralmente é só para a gente fixar, tá? Não é que o espírito precisa de nome para achar o outro lá. Se fosse assim, todos os Josés, o espírito ia passar o mundo inteiro procurando o José. Já pensou Zé da Silva? Tem umas crendices danadas. A Antônia está falando assim, amigos, como vocês nos fazem lidar melhor com a tristeza? Suas postagens no Facebook também ajudam muito. Puxa, que bom, Antônia. E esse momento nós estamos vivendo, né, Antônia? É um momento muito propício para a tristeza. Por quê? Porque esses espíritos que estão desencarnando aí pelo Covid, não imagina que estão saindo aqui, batendo palma, oba, desencarnei, valeu. Estão saindo tristes, estão saindo perdidos, estão saindo, às vezes, até desiludidos, revoltados. Então, o psiquismo, né, a psicosfera do planeta, ela está muito complicada. Ela está muito... eu não gosto da palavra pesada, tá? Porque eu acho que é muito relativo isso. Eu digo que ela está diferenciada. Ela está exigindo de nós mais cuidado. A Marli diz que o irmão dela chama Oscar. Oscar, ótimo. Então, assim, já vamos me lembrar aqui, e nós vamos fazer uma prece coletiva aí, antes de terminarmos a live, para o Oscar. Não me deixe esquecer, tá? Fácil, que às vezes a gente acaba falando uma coisa, falando outra, mas o Oscar está no nosso coração já. Mais alguém? Por enquanto, não. Bom, já que ninguém se manifestou, vamos vibrar agora pelo nosso querido irmão Oscar. Vamos fechar nossos olhos. Vamos envolver o nosso querido Oscar, assim como se estivéssemos abraçando e colocando-o muito próximo a nós, falando próximo ao seu ouvido, que tudo de bom lhe acontecerá, que Jesus não desampara, que a caminhada dele será vencida, o melhor lhe acontecerá, que ele possa realmente se sentir protegido, seja no sono, seja fora do sono, ele possa se sentir munido de fé,
de coragem e saber que tem muitos seres que o amam, sejam encarnados, sejam desencarnados, que estão velando por ele, que querem o melhor dele. Vamos agora, assim como se fôssemos emitir um jato de luz para atingi-lo e dizer: Senhor Jesus, cuida dessa ovelha que também é do seu rebanho. Que assim seja. A Helva fez um comentário, Emerson, ótima explanação do tema, com muita sensibilidade e em um momento oportuno, devido ao momento que todos estamos passando. É verdade, Helva. Eu escolhi esse tema exatamente por conta disso. Nós vivíamos num momento, antes da pandemia, que era proibido ser triste. Você via as selfies, as redes sociais, acho que o casal acabava de brigar, depois postava uma foto, cada um com um sorrisão maior do que o outro. E você tinha a doce ilusão de achar que aquilo era verdade. Né? Aí veio a pandemia e disse: olha, tá, essa história de ser falso, de ser hipócrita, do sorriso, vai mudar um pouquinho. Você vai agora ter que aprender a buscar a calma, a paz dentro de você, não fora, não nas aparências. Eu acho que isso foi um ponto que muitos estão confundindo com tristeza, mas não é tristeza. É um momento que a gente pode e deve mudar. É um momento que nos pede mudança. Não é frustração. Pelo contrário, é elevação. A gente não perdeu nada com essa pandemia. Ah, mas morreu meu pai, minha mãe, meu avô, minha tia, enfim. Você não perdeu. Você ganhou oportunidade de amar mais, talvez, aquele que foi e aquele que ficou. Talvez aquele que foi era sua avó, você mal ia lá uma vez ao ano. Agora você começa a pensar: olha, eu não posso ir lá por causa da quarentena, mas todo dia eu estou ligando, quero saber como é que está e etc. Olha como a gente ganhou. A gente talvez não esteja percebendo isso. Quer dizer, não há tristeza, há ganho. A gente é que está com um foco, digamos assim, para o lado errado. A gente não está vendo a positividade do momento. A gente deve olhar o que mudou em nós próprios. Quanto nós estamos mais tolerantes, menos maledicentes. Eu acho interessante porque, por exemplo, senador eu acho que achava que não morria. Tá? Assim que houve a morte recente de um senador, nossa, o presidente do Senado já enviou uma carta para vice-presidente dos Estados Unidos, etc. Interessante, né? Quando você vê que a sua barca pode furar igual a barca do vizinho, você realmente reflete e vê que você é finito, você é frágil em termos de corpo, mas você é muito fortalecido em termos espirituais. Então essa pandemia veio para a gente trabalhar a fortaleza que somos. Eu sou muito fã desse momento. Eu acho que nós estamos vivendo um momento ímpar, o melhor momento da existência que a gente pode imaginar. Ah, mas eu fico em casa, é muito triste, eu fico no trabalho home office, é muito triste e tal. Não tiro a razão de forma nenhuma. Mas num UTI seria mais alegre. A Antônia está falando assim, que estamos nos conhecendo e conhecendo o outro com mais facilidade. É uma oportunidade única, pelo menos para mim. Concordo com a Antônia toda, estamos conhecendo a nós e o outro perfeitamente. Oportunidade única mesmo, Antônia. Não tem uma vírgula para acrescentar do que você falou. Então, isso sim, alegria. Não vamos deixar, que essa tristeza nos abata, porque nós não estamos perdendo nada. Porque tem uma frase do Cristo
que diz: nenhuma ovelha do aprisco do meu Pai se perderá. Então, se a gente tiver essa noção profunda, tristeza para quê? Quer dizer, o que é a frustração que nós estamos tendo? Ah, morreu a minha mulher, morreu meu marido, às vezes mais brigava com ele ou com ela do que qualquer coisa, quer dizer, foi até um alívio. É brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Às vezes os filhos se ressentiam desse conturbado relacionamento, agora fica talvez mais a sós para refletir, como falou a Antônia Tota, para parar um pouco de ser ranzinza. São muitos aspectos interessantes. Mais alguém, meus queridos? Bom, então já que ninguém se pronuncia, até a próxima segunda-feira. Obrigado por vocês que estão presentes, muito queridos para mim. Força espiritual, vamos vibrar pelo nosso querido irmão Oscar, e que ele esteja nos nossos pensamentos sempre, sempre, para que segunda-feira a Marli fala para nós já, né, as melhoras, se Deus quiser, que tenham ocorrido com ele. Uma boa noite, fiquem com Deus.